Nosso convidado hoje do Vamos Conversar, é o segundo. Ele é jornalista, fotógrafo, professor do estado, professor do município, foi assessor de imprensa e músico. Eric Zorubi. Boa noite. Boa noite. Boa noite não. Corta boa noite. Tudo bem? Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu quero começar esse vídeo falando da sua... quero que Eric Zorubi fale do Eric Cobra. Boa introdução. Eu acho que o Eric Cobra é o artista do Eric Zorubi. Uhum. Eu lembro que eu tive um apelido que era o Ciré, quando eu tocava no Porão 365, e costumavam dizer que era muito legal ver o Ciré e era muito chato ser amigo do Eric. Nossa. Eram duas personalidades. Porque eu acho que o Eric Zorubi ele tem que trabalhar a carreira do Eric Cobra. E o Eric Cobra não trabalha a carreira do Eric Zorubi. Você gravou um CD todo em inglês. Exato. Conta essa história desde o começo. Surgiu com a vontade da Daf, que assina como Alice. E eu tinha acabado de sair do Porão, e era um projeto de 20 anos com músicas autorais. E eu entrei numa outra banda, que era um quarto acústico, e aí era um formato acústico mesmo. Mas era só covers, músicas dos outros. Quando a gente fala cover, é porque era cantar música dos outros. E nunca foi minha grande paixão ficar cantando música dos outros, ser um intérprete. Não me considero um cantor-intérprete, me considero um compositor que canta suas músicas. E aí o desafio foi de fazer em inglês, porque a Daphne achava que minha voz era muito legal cantando músicas em inglês. E aí o desafio era montar um projeto. E aí eu fui estudar inglês. E aí era solo, não tinha mais banda. E eu sabia que existiria uma comparação, né, Badu? Então assim, eu não sou famoso, mas eu sou popular. Sim. Então tem essa grande diferença. O famoso que é conhecido e ganha. O popular é conhecido, mas não ganha. Então, mas eu tem essa, como que eu diria? Todas as pessoas que conversam comigo, elas falam, oi Eric, tudo bem? E a banda? Então isso é uma associação. E eu não queria nada associado à banda. Eu queria associado a uma carreira musical como músico mesmo. E dentro disso veio a proposta de fazer inglês, mas que não fosse rock and roll, né? E aí eu fui aprender inglês. Eu não sabia o que era The Books on the Table, né? E aí fui estudar inglês. E dentro disso também fui estudar estilos musicais que eu poderia explorar. E a Daphne trouxe uma coisa também, várias coisas. Ela sempre me traz coisas interessantes. Ainda bem que você tem uma assessoria. Né? Aliás, ela se tornou a produtora. Sim. Né? Deixando o Eric Zorubi só para ser professor. E a proposta era de fazer algo que não fosse relacionado ao rock, que não fosse relacionado à banda e que conseguisse ser completo com alguém que toca mal, né? E que tem limitações. Então o desafio era grande. E aí a gente começou no blues, né? A inocência do garoto aqui. Eu quero começar lá em cima. A ingenuidade era assim, voz, violão, blues, né? E foi um ano. E eu não consegui aprender quase nada. Que o grau de dificuldade. E eu trabalho, né? Com tem outras carreiras. Né? Então isso toma tempo. E eu não tinha um tempo para estudar inglês, estudar produção musical e compor, né? Porque parece que é assim, só juntar umas palavras, né? E que vem inspiração. Não, precisa de tempo para tudo isso. E o blues, ele roubou um tempo de mim, 1 ano. E eu consegui fazer uma música em 1 ano. E aí a gente tinha uma proposta de outras 2 músicas, uma com um instrumento novo que eu tinha aprendido, que era o ukulele, que a gente chama de ukulele ou ukulele, e gaita. Então era muito processo de aprendizagem. E aí eu tive que abortar um pouco essa ideia do blues. Mas rendeu no disco um blues. Isso foi muito legal. E aí a gente fez mais 2 músicas bem acústicas, mas eu não consegui encaixar o que é esse acústico, né? Eu não queria que fosse um disco voz e violão, né? Então eu fui conhecer outras vertentes musicais e passei por country, passei por indie, que eles falam, e aí eu conheci o folk. Por incrível que pareça, um dos mais antigos ali na linha do blues
E eu acabei conhecendo bem depois de ter navegado por várias músicas. E aí eu conheci Bob Dylan, Woody Guthrie, foram os dois principais assim mesmo, Bob Dylan e Woody Guthrie. E aí eu me apaixonei, né? Porque eu fui estudar um pouco a história do folk e depois a história do Bob Dylan. E o início de carreira dele foi que ele era desastrado, com inglês que não era entendível, com uma voz desafinada e que tocava muito mal violão. Ele não tinha nada para fazer sucesso. Guardadas as devidas proporções, claro, mas eu falei, é minha cara. Ele tem tudo que eu tenho. É. E aí eu me encantei, e a gente tinha um projeto, era de um EP, na verdade, e aí saiu um disco com 12 músicas, e o envolvimento da DAF foi uma coisa tão maravilhosa que ela passou a compor junto comigo. Então a gente fez uma parceria, ela foi estudar inglês junto comigo, e aí a gente passou a compor junto, tem algumas músicas que tem a assinatura dela como compositora, em parceria, e toda a produção do disco foi para ela, porque a proposta era fazer até agora, o disco é para ela. Então assim, eu não tinha responsabilidade nenhuma com nada, né? Você me conhece há anos, eu me responsabilizo por ações que faço. Claro. Então eu crio um cenário gigantesco, aquela teoria da conspiração, e ela me livrou de tudo isso. Era um disco para ela. Então ela ouvia e gostava. O que ela não gostava, ela falava aqui, não ficou legal. Então quando o disco ficou pronto, ficou do gosto dela. E aí foi maravilhoso porque... Agora, Eric, tudo bem. Você estudou inglês quanto tempo? Hoje tem para 4 anos que eu ainda estudo inglês. Sim, mas você estudou o suficiente para fazer a música. Para fazer as músicas. É lógico que você não vai dizer o nome do curso que você fez, mas não vou dizer para você que é estranho. Imagina. Mas é diferente. Saber um curso de inglês para você realmente se tornar fluente, não é assim. E você fez durante um ano e começou a compor suas músicas, é isso? 4. 4. 4. Esse projeto ele levou 4 anos, mano. Esse projeto ele tem 4 anos. É uma coisa. E você tem um canal também no YouTube? Tenho. Às vezes as pessoas encontram 2, às vezes 3. Eu criei o Eric Zorob há muito tempo e ele ficou e eu perdi a senha. Legal. Minha cara, perdi a chave. Claro. Então assim, e ele tem acho que 2 posts lá e aí eu tenho o Eric Cobra, que é o canal com inscritos mesmo, que eu abasteço, que tem engajamento, divulgação, meus vídeos, produções de live, projetos. E com a pandemia eu tive o professor Eric Zorob, que aí eram aulas para os alunos voltados para o ensino médio, que foi quando eu estava trabalhando para o Estado. Então ali tinha alguns posts, mas de um professor. E aí esse canal, eu não aciono tanto, porque não há essa necessidade agora. Mas eu mantive ele aberto porque tem algumas aulas que ainda são de interesse de alguns alunos, né? Ele ficou para aluno do ensino médio, né? Não ficou específico. Embora ele seja caracterizado específico para a Escola do Bom Retiro, onde eu trabalhei, mas são assuntos que abordam, por exemplo, tem um curso básico com 5 aulas ali, não é básico, de introdução à fotografia. Tá. Então, esses dias mesmo eu estava passando em sala de aula para os alunos do município, porque a apostila deles apresenta essa proposta de conhecer fotografia. Então foi útil. Tem assuntos filosóficos, tem assuntos de arte, então são poucos vídeos, mas que eu falei, eu tinha até tirado, mas agora continua. Mas o principal que eu trabalho mesmo, assim, é o Eric Cobra. Com ele lá tem os vídeos de covers, tem vídeos produzidos das músicas autorais, né? E é onde eu utilizo mesmo, é ele que é o ativo ali. Que legal. É o Eric Cobra. A parte agora do professor. Tá, ok. Tá, porque o professor... Não, depois a gente conversa sobre assessoria de imprensa, mas eu professor porque eu tenho... Quando você estava no Estado, você foi lecionar no presídio, aqui em Porto Feliz. Essa é uma parte interessante, porque pouca gente fala. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Costumo dizer que tirei cadeia 5 anos em semi-aberto. Puxou uma etapa. E daí, como é que é você ir lecionar no presídio? Você é uma figura estranha,
Ou é o quê? ET. ET Extraterrestre. É mesmo? É, você é visto Suspeito. também. Também. Foi o que eu mais tive. Eu não posso dizer que foi a sensação que mais me acompanhou, mas é a sensação que sempre me acompanhou. Em graus de intensidade maiores e menores, mas não tem como, né, Badu? Porque é um presídio. Eu acho que aqui em Porto Feliz as pessoas teve uma mística, né? Sim. E não há informação sobre isso, né? Desinformação existe. Exato. Então, assim, os presos, porque eles se auto-rotulam como presos mesmo, até pelo que eles vivem, né? A gente que coloca lá reeducando, sentenciado e alguns adjetivos, para eles é preso. E o extremo é o lixo. Eles falam, somos lixo. Então, assim, existe aliás, existe uma necessidade de, eu acho que toda a sociedade rever o sistema prisional. Falar nisso, eles têm raiva da sociedade ou não? Eles têm mais amor pela mãe do que raiva pela sociedade. Tá. Hoje, assim, eu acho que pelo tamanho da pena. Então, Entendi. aqui o sistema nosso é o Centro de Progressão Penitenciária. Sim. Né? E o deles é o final da pena. Que é isso que eu acho que a grande dúvida que tinha em Porto Feliz, e eu acho que até tem até hoje, é entender qual é como que é esse presídio, que presídio é esse. Então ali, por exemplo, ele é CPP, né? Que é o Centro de Progressão Penitenciária, fase final. A pessoa está indo embora. Ele está saindo do regime fechado e vem para esse que é o semiaberto. E dali ele vai para o aberto, que às vezes... Aqui ele pode trabalhar, Exato. tanto lá quanto no município, através da prefeitura, ganhar o seu dinheiro. Exatamente. É isso. E está cumprindo o final da pena mesmo. Sim. Então, por exemplo, desde alguém que matou e esquartejou, até alguém que cometeu, eu acho que Estelionato. seria o estelionato. Vamos trazer esse mais leve. Ele tem um período de pena que ele tem que cumprir. E aí o final da pena é nesse presídio. No estado de São Paulo é um dos presídios, né, que foi modelo, inclusive. É modelo. É modelo. Segundo o Dr. Francisco, que é o diretor, né, e a gente conversou sobre isso há algum tempo, Porto Feliz é modelo. Muitos estados vieram aqui buscar o modelo de Porto Feliz. Que era um mesmo, né? Ele vem como modelo, não vamos chamar de piloto, ele era considerado um modelo para ser seguido. E a rotatividade é muito grande. Então, por exemplo, eu acho que convivi nesses 5 anos com milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E centenas, eram questão de 6 meses, assim, porque o sistema escolar, ele vai desde o primeiro ano mesmo, do ensino para alfabetização. Que coisa, né? Até a formação do ensino médio. E eu trabalhava no ensino médio como professor de filosofia e sociologia. Falando de política... Filosofia e sociologia então, assim, no presídio. No presídio. E cheguei considerado como um louco e saí considerado como um extraterrestre, né? Era o professor da Arapiraca. Eu fumo e fumava palheiro, né, no presídio, e eles também, com fumo, né? E aí eles estranhavam, aliás, eles estranhavam muitas das minhas atitudes. Né? Não né? E é uma coisa que me surpreendeu. Você sabe que eu não faço apologia a nada. Sim. Né? E assumir que fumo não é fazer apologia a cigarro. Claro. Que isso fique claro. Não é outra, eu também fumo. Sabemos dos males, mas é o tipo da coisa. Acabou. Cada um na sua. Na sua. E eu acho que isso eu consegui deixar muito claro. Que eu não era nem apologia a crime, nem apologia à polícia. Eu ia lá fazer o meu papel. Qual é o meu papel? O meu papel é ser professor. É escolarizar, não é nem educar. Eu não tenho filhos, né? Então, assim, eu tô ali para educar ninguém. Eu tô para escolarizar. Sim. Então, tem o sistema escolar e esse sistema escolar tem que ser conhecido para quem está estudando. E os debates, eles saíam dentro disso. Então, assim, a gente falou muito sobre a política. E a primeira aula eu me lembro que era assim, a gente vai falar o que é política e não o que é político, né? Nós vamos tratar de política partidária, nós vamos tratar de política pública. Nós vamos falar sobre partidos políticos, não. Nós vamos falar sobre sistema político. São assuntos diferentes.
que é, dentro da filosofia, da proposta, é de criar cidadãos, né, críticos, cidadãos conscientes e que façam reflexão da sua própria vida. E dentro disso, na sociedade. E isso era o debate que mais era... Ele era bem acalorado, né? Porque... Imagino. Todo mundo defende time de futebol, Badu defende igreja e defende partido político. E aí fala que não se pode discutir futebol, religião e política. Então, assim, são as três coisas que a gente realmente tem que discutir. Sim. Como a gente discute num nível diferente, a gente não pode discutir. Então lá era isso, a gente vai discutir política e não políticos. E como é que eles recebiam esse, não digo ensinamento, mas esse assunto, esse tema política? De forma estranha e depois de forma surpreendente. Porque muitos me falaram, nossa, isso aí tem... Mas era muito legal porque era assim, eles falavam assim pra mim, mas você ensina isso pra turma na rua? Eu falava, não, eu só trabalho aqui. Não, mas você tem que trabalhar na rua pra você ensinar a turma na rua. Eu tinha que aprender política na rua, não tinha que estar aprendendo política agora no presídio, porque eu nunca ouvi falar disso. Então, assim, a carência é geral. Então, como que eu explico isso, né? Porque eu lembro que o maior susto que eu levei no presídio foi quando um aluno levantou a mão e falou assim, professor, você tem noção do que você está aqui? Tem pessoas aqui que já matou, já esquartejou, já queimou, você está no meio de assassinos, está no meio de traficante. Eu falei, você acredita que eu nunca pensei? Porque talvez se eu pensasse eu não ficaria. Porque a relação é muito próxima. Porque ele está no meio de gente, de pessoas. Exatamente. E eu lembro que a discussão na filosofia, a mais importante, que durou anos, foi discutir o que era liberdade. Porque eles se sentiam pessoas sem liberdade. Além de preso, lixo, sem liberdade. E a grande discussão a gente trouxe de Sartre, né, e aí entrando, só vou citar o nome de um, sim, em que ele traz uma frase muito interessante que é, todo homem está condenado a ser livre. E aí como ser livre preso numa penitenciária. Então era o tema gerador de nossas conversas e eu acho que isso fez um pouco a diferença dentro, no trabalho, né. Eu não acho que eu tive missão nenhuma para fazer lá, porque eu ia lá, recebia o meu salário, não sou missionário, sou um professor, é muito diferente, mas eu acho que procurei desempenhar o meu papel de professor da forma mais neutra. Talvez eu diga isso mesmo, a palavra seria neutro mesmo, de não trazer nenhum tipo de influência e nem referência para nada. Não se emocionar. Exato. Era uma das principais coisas também. Eu costumava dizer para eles, vocês não são meus amigos. A nossa relação é muito clara, é muito transparente, de professor-aluno, né? Eu não sei onde você mora, não sei o que você faz, e também não venho aqui com esse interesse, não quero saber dos seus problemas e nem das suas afetividades. Eu venho aqui enquanto professor e o que a gente pode conversar é sobre o tema que tem na lousa. Então isso foi muito bacana. E tive a sorte de também com os agentes ter essa transparência. Então também não era alguém que ficava ali para ser amigo de roda, de agente penitenciário, mas sempre com o maior respeito e eu acho que a cortesia. Eu fui muito bem tratado, muito, muito, muito bem tratado, 5 anos que trabalhei lá, Badu. E a parte eu acho que mais emocionante foi de um projeto que envolveu o Eric Cobra, que a gente estudou de um projeto de final de ano, que tinha um projeto da escola, e era um projeto voltado envolvia arte, literatura, cultura, é um projeto abrangente que a escola Esther tinha com os professores, envolvia 16 ou 17 professores, todas as salas, né? E eram 2 turmas, manhã e à noite. Então, assim, tinha muita gente estudando. É uma escola lá, sim, tá, gente? É legal de saber que lá é uma escola mesmo. Não são só salas de aulas, é uma escola. E dentro dessa proposta, eles analisaram figuras de linguagem para encontrar se as músicas do Eric Cobra eram músicas artísticas ou se eram só músicas comerciais, partindo da ideia das figuras de linguagem que tinha que ser trabalhado dentro de português. E como é que eles concluíram isso? Foi sensacional porque envolveu o professor de português para explicar tudo isso com um aporte meu, trouxe as letras e elas eram em inglês, eles não sabiam quem era o cantor, né? Isso ficou escondido até o final. E aí o professor de inglês, que era o Samuel na época, também se engajou, né, nesse projeto de passar o inglês para eles, discutir em sala de aula, debater.
E eles fizeram um trabalho tão fantástico que aí eu preciso citar isso. Eu consegui uma parceria com a Constal, aqui em Porto, da produção de um jornal para ser vinculado tanto dentro quanto fora do presídio para conhecer esse trabalho. Então, é um trabalho deles fazendo uma análise, né, uma crítica. Interessante. E aí teve um show do Eric Cobra, com participação deles. Isso eu não sabia. Cantando 3 músicas. Eles cantaram uma que era Bluebird Man, cantaram Alice, e teve esse show lá dentro para que eles fizessem. Para mim foi a realização de 2 sonhos, né? Porque era um trabalho de professor sendo reconhecido, e isso me rendeu destaque no site da Sistema Penitenciário, da Secretaria de Assuntos Penitenciários, que foi de Assuntos Penitenciários mesmo. Então foi destaque no site. Que legal. Foi fantástico, Badu. Legal. Fantástico. Legal. E realizei um sonho, né? Eu tinha lá Johnny Cash, B.B. King. E Johnny Cash, a história dele tocando no presídio é fantástica. Então, assim, eu me sentia, falei, nossa, estou realizando um sonho, né, de ídolos, né? E foi maravilhoso. É uma das fotos de destaque do meu Facebook, sou eu lá, o Barrigudinho. Eu falava para eles, o Barrigudinho chegou, vocês não me conhecem, não fica acreditando em tudo que eu falo, que eu posso estar mentindo para vocês, né? Então tinha o Arapiraca, o Barrigudinho, o ET, o Louco, com todo respeito. Eles sempre me respeitaram, mas os apelidos eles aparecem. Né? Sim. O apelido é uma forma carinhosa de aproximação. Para mim lá, sempre foi, para mim lá foi. Agora, eles, no dia a dia, no tratamento, como é que era para você interagir com eles? Porque eles se autodenominam presos com alguém da sociedade que está lá para lecionar. Como é que eles viam essa diferença? Eles duvidavam, eles questionavam muito. Como é que era? Tinha uma determinação. A determinação era, vocês são visita. Vocês são visita. Entendeu? Então, assim, era uma das coisas que te deixava mais tranquilo. Em qualquer possibilidade de rebelião, você visita. Né? Então, assim, o tratamento também é de visita. E dentro do regime, do sistema mesmo, carcerário, se alguém aumentasse a voz comigo ou discutisse, ele podia ir por fechado. Sabe? Então, assim, é um regime penitenciário mesmo. Mas eu nunca cheguei ao extremo com ninguém. Eu lembro que eu tive um questionamento de alunos que não entenderam a minha proposta, e foi quando eu saí. Que eles disseram para mim que eu tratava, naquela turma, eu estava tratando muito mal aqueles alunos. Eles eram alunos novos que tinham chegado, e não bateu no primeiro mês. E a DAF já tinha me falado que eu estava uma pessoa muito estressada, e isso é um outro assunto, eu estava tentando mestrado, fui para uma linha de raciocínio que me fez mal, né? Eu fui muito para a linha marxista, e isso me afetou. É muito legal, porque assim, me afetou muito. Isso veio para uma decisão depois de deixar a filosofia também, né? Porque foi quando eu descobri as linhas filosóficas, e da qual eu escolhi, eu não me sinto preparado. Eu sou muito rebelde por natureza, né, Badu? Então eu fiquei possuidão mesmo, assim, sabe? E todo o meu discurso era um discurso muito duro, muito forte, muito rebelde. Foi um período que você sentiu isso comigo. Sei lá. Sim. Era um período mais carrancudo. E aí eu desisti do mestrado, encontrei o livro do Bob Dylan, daí o Eric Cobra influenciando o Eric Zorub. Desisti mesmo, assim, tinha conseguido orientação, tinha passado já numa primeira prova, me preparado para outra, com grandes possibilidades de conseguir uma bolsa de estudo, mas eu não quis mais continuar com a linha, porque eu teria que continuar no presídio, o meu projeto era voltado para isso, e aí eu achei que seria hora de eu parar mesmo, assim, até na educação, eu pensei em parar com a educação, mudar mesmo a linha de carreira. E aí foi a primeira decisão, foi desistir de continuar tentando o mestrado, a segunda foi de sair do presídio, e a terceira foi de sair do estado. Então assim, foram decisões rápidas e que me renderam hoje de ser professor no município de arte. Olha que interessante, né? Eu fui cursar uma segunda graduação em arte, e para sair da filosofia e da sociologia, que estavam me fazendo mal,
E aí, no estado ainda consegui ser um professor de arte e filosofia, e hoje eu sou um professor só de arte. Nem sou mais professor nem de filosofia, nem de sociologia. Estou feliz demais, feliz demais. Agora, eles chegavam alfabetizados ou tinha que alfabetizar alguns? Vários, muitos precisaram ser alfabetizados. Verdade. Tinha a sala lá de pessoas que ainda, com muita dificuldade, ou semi-analfabetos, né? E grande parte deles era analfabetos funcionais, que a gente chama. Não, né? isso não só não. Tá? Não, isso é um problema. Aqui fora a gente tem também. Tem, então assim, o MEC mostra isso, né? Então é o reflexo, Badu. Lá é o fim, é o reflexo mesmo do que pode dar errado na nossa sociedade. E né? nesse sentido, algum que deu certo, mais que todos, que foi bem, como é que foi? O resultado do trabalho que é feito lá é assim, se a gente quer uma sociedade melhor, precisa acreditar no que está sendo feito lá, né? Claro. Às vezes eu vejo um discurso muito contraditório. Todo mundo quer uma sociedade melhor, mas quer esconder todos os problemas como que se eles não existissem. Né? É o tapetão, né? E aí fica estranho. Então, por exemplo, a coragem de trabalhar no presídio, ela veio pelo desconhecimento mesmo, né? Então assim, bom, se eu estou dentro do presídio, deve ser um lugar seguro. Né? Eu pensava isso, eu falava assim, o presídio é o lugar que talvez seja mais seguro. Eles não estão armados. O único risco que eu corro é de uma rebelião, mas se for visita, tudo bem, não vou virar refém. Agora, se virar refém, faz parte. Faz parte. Então, assim... Você já foi. Outras histórias. E aí, dentro de toda essa loucura, era o que acontecia no dia a dia mesmo, né? Que me mantinha lá. E, por exemplo, a gente teve alunos que saíram de lá para cursando faculdade. Eu tenho contato com alguns. Alguns. Não são todos, menos ainda, todos, nem tem como. Mas, assim, os poucos, porque foram milhares, os poucos que eu mantive em contato são que já estudam, voltaram para a família, são reintegrados, né? Não gosto muito de dizer reintegrados, mas eles assumiram um novo papel na vida. A gente discutia muito o lance do recomeçar. Eu falava, cara, não dá para recomeçar. Você já teve um começo e tem toda a consequência do começo seu. É daqui para lá. Você pode continuar. Recomeçar é fácil. Eu apago lá. Não dá. Você não vai apagar. Não vão deixar você apagar. Eu brincava muito com isso e era muito sério. Porque eu falava, você vai ter um mês de descanso na sua casa. Bonitão. Voltou, novidade, saiu do presídio. Depois. E aí? Você vai encarar a realidade, cara. Né? E eles me diziam... fora a sociedade também, condenando o cara que já pagou a pena. Que é a pena social, né, Babu? E essa, às vezes, ela é perpétua. Sim. Né? E ele tem que saber disso. Se ele quer mudar, né, ele tem que ter toda essa responsabilidade dentro dele, que ele mesmo causou. Né? Eles nunca... Eles não se omitem. Não, eu não ouvi ninguém lá falando assim pra mim, professor, eu sou inocente. Pra ser sincero, teve uma pessoa. E ela falou pra mim, eu não fui inocente, eu fui ingênuo. Ela falou, não tive, eu tô aqui. Ele falou, eu fui ingênuo. E parece que um negócio de carro. Ele comprou um carro que a gente não entende isso, né? Vê lá, recibo em branco. O que é? Depende se é recibo em branco. Ele tinha, parece que era isso. Comprou um carro, esse carro tinha passagens, esse carro era clonado. Quem levou foi ele, tirou cadeia. Tava lá tirando cadeia. Ele falou, tô tirando cadeia. Ele falou, eu não posso me chamar de inocente. Mas eu fui ingênuo. Eu não cometi um crime, mas eu estava fazendo parte de um. Entendi. Então, assim, foi o único, porque o resto assumia meu, professor, eu não fui muito bom, não. Teve outro que era sangue nos olhos mesmo. Então, assim, todos eles tinham a responsabilidade dos atos que eles cometiam, e poucos foram os que eu tive um contato além professor. Um deles, que é de Sorocaba, casou, segue a vida dele hoje. E quando ele engravidou a esposa, ele veio todo feliz me contar, os dois estavam muito felizes, e ele disse para mim assim, se for homem, Eric, mulher, Sofia. O Sofia é associado à sabedoria de aula de filosofia. Então, assim, outro que hoje está no Mato Grosso, formado em educação física, mantém contato comigo também. Dois que eu conheço que são pastores, e assim, são pastores mesmo, eles estudaram... Verdadeiros. Eles estudaram mesmo no presídio, e a gente levava isso para a filosofia, porque eles vinham e falavam, pô, aula com professor de filosofia, não acredita em Deus. Então, algumas existências que eles tinham,
que saíam dali com amizade. Assim, eu não considero amizade, mas saímos de lá com afetividade. Sim. Eu acho que, porque eu não conheço a família e tudo mais, né? Esse negócio de amigo, nós dois, por exemplo, eu considerar você como meu padrinho e meu amigo. E é louco, né, Badu? Tem tudo essa... Gente, é assim mesmo. Tem umas regras lá que eu estabeleço. Mas foi muito legal. Assim, eu acho que dizer pra você que foi produtivo é dizer que eu fiz algo. Foi um aprendizado. Lição de vida. Foi uma lição de vida. Pra mim foi um mestrado. Sabe aquele mestrado que eu ia teorizar? Foi um mestrado em que eu pratiquei. Então, assim, qual seria a diferença? A diferença é um título. E esse título de verdade, Badu, vale 2 pontos num concurso e 200 a mais no salário. E é bom, então, o bom é que ninguém sai de lá para roubar na cidade, não é? Acabou aquela lenda, né? Isso é lenda. Tinha tudo isso. Aquela coisa terrível. Eu conheci muita gente que as reações aqui fora são as mais fantásticas, né? Porque eu falava assim, trabalho no presídio. Nossa, com olhar para mim de missionário, eu falava, relaxa, é só professor, não tem missão. E do outro era, nossa, fala, calma, eu tô vivo. O grau de periculosidade não é tanto. Eu tô vivo e já tem 5 anos que tô lá. Então, mas a reação de, nossa, que legal, da curiosidade foi a menor. Por incrível que pareça. Ou era de olhar que eu era um missionário e que admirava o meu trabalho. Ou de reprovação. Ou de espanto mesmo, de como está... Sabe aquele olhar de como está vivo? No fim, estava reprovando o seu trabalho dentro de uma instituição carcerária. Então faz parte. Era suspeito mesmo. Eric, a parte mais gostosa, que eu acho que é a mais cheia de graça da história, é o jornalismo. Você saiu de uma empresa para ir para o jornal, a convite do Roberto. E depois você foi como digitador e acabou... Conta a história antes que eu conte. Vou só trazer a ideia da empresa, né? Eu era servente de pedreiro sem serviço, né? Não, na época você estava na Comercial. Não. Eu conheci o Roberto na Comercial Deck. Aí, né, teve sabe aquela dimensão que alguns amigos nossos frequentam? Tem. Eu fiquei um tempo naquela dimensão. Não, eu gostava de falar só o Zé Roberto Ercolim, nosso grande amigo, quando ele descia da casa dele para a cantina, tinha uma zona morta que ele sumia. Né? Ele falava, não é possível, eu parei no céu. Eu falei, não, você não parou, não. Você some, você é abduzido, sei lá. Isso mesmo, eu frequentei esse caminho um tempo. Aí eu fui como auxiliar de construtor civil, né? Eu acho legal, servente de pedreiro é um apelido, eu era auxiliar de construtor civil. E aí eu fui cobrador de agiota durante um tempo, né? Fui cobrador. Vi que minha carreira não dava muito certo para ser um cobrador de agiota. Cobrador de agiota, assistência de métodos, assistente de contas a receber, vamos dizer assim. Sim. Né? E aí até que um dia eu fui receber de um cliente e ele estava atrás da porta assustado e a esposa dele veio no portão e falou que não, a gente vai arrumar um dinheiro, vai pagar e não precisa matar o meu marido. Eu falei, mas não, eu só vim para saber se tem condições de pagar. Ela falou, não, porque ligaram aqui falando que ia mandar um pistoleiro. E aí você chegou com uma jaqueta de couro, capacete na mão. Eu falei, perdi meu marido. Eu falei, sério, isso é cômico. É a dimensão que você desconhece. E aí foi quando eu achei que teria que dar um basta para essa minha carreira tão promissora, mas cheia de risco, né? Poderia ter sido confundido com um e ter eu tomado um tiro. Claro. E aí eu fui colocar um classificado na tribuna. Sei. De busca de emprego. E o Roberto, por me conhecer da Comercial Deck, falou, eu vou precisar de alguém para trabalhar aqui. E eu me lembro que era para trabalhar na tribuna mesmo, porque eu apresentei o currículo de um amigo que tinha mais curso do que eu na área que vocês precisavam ali na tribuna, mas o Roberto falou que o projeto levava um tempo, então daria tempo de eu aprender. E aí foi quando eu fui aprender, né? Eu lembro que vocês me deram um tempo ali que eu pudesse usar o computador, e aí em casa eu aprendi o programa, vocês me passaram, era o PageMaker, se não me engano. E aí eu fui estudar, tive um mês, e aí a proposta era na tribuna e no imprensa, do Fausto em Tietê. Sim. E aí
também o aporte de João, né? De Joãozinho. Sim. Então eu saía de Porto, passava em Boituva nas quintas-feiras para pegar Joãozinho e trabalhar com João ele. Carlos Ferrante Batista. Exatamente, ele Do mesmo. jornal Cidade de Boituva. Cidade de Um Boituva. grande jornalista. Então, para mim, foi uma escola, né? E foi por isso, foi por um anúncio de classificado, eu entrei aquele dia para fazer um anúncio, e a Tribuna ia precisar de alguém para trabalhar como, estava mudando, né? Estava indo pro Office 7, que era na época, e aí era para digitar matérias. E nesse digitar matérias, diagramar É assim que fotógrafo. começa. É assim que É começa. muito né? legal. Eu acho que foi, assim, para mim, hoje é minha vida, né? Eu vejo o jornalismo e, mais do que o jornalismo, eu acho que o frequentar tribuna, né? Mais do que jornalismo. O É a frequentar- redação. Mas a vida tribuna do mesmo. jornalista é a redação. Né, Madu? Eu acho que se eu tivesse trabalhado em qualquer outro, por exemplo, eu não tive essa mesma experiência tão forte na PAN. Embora eu tenha trabalhado com o Ercolim, que também foi uma escola para mim do rádio, Claro. espetacular, né, impagável, mas a minha relação tribuna me fez como pessoa, me formou como pessoa, né? Eu tinha 20 anos mais ou menos na Sim. época. Então, eu era um jovem, né? Você foi para a faculdade, Exato, depois de jornalismo. tudo. A tribuna, ela mudou completamente o rumo da minha vida, não só da minha vida profissional, né? Foi da minha vida. Eu me lembro de 2 livros que você me emprestou, que eles me impressionaram muito, né? Mas você fala certas coisas que eu não me lembro. Eu não sei se é a idade pouca, ou a pouca idade, mas eu tenho certas coisas que eu não lembro. Por exemplo, Rota 66 que você me emprestou é algo que mudou social minha vida, né? Eu enxerguei o mundo de forma diferente. E outro você lembra? Lembro que era do Pena Branca, que eu não vou lembrar o nome do livro, mas lembro do repórter, que são histórias dele, né? Barra Pesada. Barra Pesada. Exatamente. 2 livros que me fizeram ter vontade de ler, né? Eu estava vindo de Paulo Coelho e romances, né? E coisas assim, a leitura de jovem, né? Yeah. E encaro esses 2. E aí o terceiro foi assim, Manual de Redação do Estado de São Paulo. Esse é Então, o verdadeiro né? livro. Então isso, assim, e a fotografia, né, Madu? Isso também, Aí assim, você fez um curso. Aliás, você foi privilegiado porque você fez um curso com um dos melhores fotógrafos. eu conheci, foi o Instituto Piracicabana de Fotografia. Ele era muito bom. Sim. Mas a minha primeira fotografia foi a Ordem Sua. Então, assim, são coisas interessantes, né? Porque, vá fazer isso aqui pra mim? Eu não mexo com isso. Mas vá. Vai que você gosta. Eu me lembro, você sempre me dava essas oportunidades, né? E nunca disse não. E assim, e aí, gente, não é babar ovo mesmo, é o reconhecimento de uma carreira, tá? Eu sou há 25 anos jornalista, né? E me considero como tal. E isso eu devo muito a você. Você sabe disso. Por sempre acreditar, né? Você sempre me pautou, me orientou e nunca me proibiu, que eu achava mais interessante, porque era assim, eu era livre para fazer da minha forma. E você trazia aquilo e adequava dentro daquilo que o jornal propunha. Eu me lembro que eu comecei trabalhando achando que eu ia fazer coisas para os outros e entendi que eu fazia pro jornal. Isso para mim foi um aprendizado muito grande, porque era assim, eu trabalho pro jornal, eu não trabalho para as pessoas. Então eu tenho que entender o que o jornal faz. E isso para mim foi algo que também mudou, né? Hoje eu trabalho em empresas entendendo minha função, né? Eu tenho aqui, professor, eu não tenho missão nenhuma, eu tenho uma profissão, né? Eu não sou missionário, eu ganho, né? Eu não dou aula, ministro, né? Ministro aulas, eu não dou aula. Não é missão, eu não tô lá, eu não sou Anchietas, né? Então, mas isso eu aprendi muito dentro da redação. Que era assim, qual é a proposta? O que é para eu fazer? Como é esse trabalho? Esse trabalho precisa ser feito dessa forma. E eu acho que uma das maiores experiências minhas foi a cobertura do MST em Porto Feliz. Verdade. Né? Que você me deixou totalmente livre para isso, enquanto fotógrafo. E aí com a oportunidade de escrever textos, né? E aí já entendendo que era ser repórter, de entrevistas que eu apresentava, né? A gente teve uma entrevista também que foi marcante na minha vida. Foi a entrevista de um ex-dependente químico, né? Verdade. Outra fantástica foi a cobertura que a gente fez de um período em que a gente teve assassinato de um GCM na cidade e aquilo comoveu e teve quase que uma guerra mesmo, né? Eu vou tratar disso, que era de polícia com tráfico, com bandidos, né? E a gente investigando, a gente indo buscar, né?
Então, aquilo para mim foi uma investigação que eu lia, né? Tinha acabado de conhecer nos livros e tá participando, né? Coberturas policiais, né? Então, assim, um aprendizado muito grande, né? Um desafio maior ainda. Mas o jornalismo, fazer jornal é fácil porque você fechou uma edição na semana, acabou. A próxima edição é tudo novo, então você vai atrás das coisas, vai atrás da matéria, vai atrás da foto, vai atrás do entrevistado. Uma página, né? Em branco, né? É uma página em branco que você tem que preencher. Esse é o gostoso, né? Fantástico. Assim, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pelo jornalismo, né? Não consigo me desligar. Tento, mas não consigo. E eu acho que o aprendizado maior foi no interior, fazer de tudo, né, Badu? A gente tinha ali dentro da redação algo fantástico que era assim, eu saí de lá completo mesmo, né? Que era saber o que estava escrevendo, saber a importância da fotografia, saber a importância da diagramação, por que o título, o que fazer, como não fazer, né? Eu acho que isso foi muito legal, porque eu aprendi como fazer e como não fazer também. Foi o seu laboratório, né? Foi fantástico, foi minha carreira, né? Não tem, eu acho que a faculdade ela me acrescentou coisas pessoais, né? Hoje se a pessoa fala assim, vale a pena fazer jornalismo? Eu falo, vale a pena gastar dinheiro. Agora, fazer jornalismo, não. Né? Eu não aconselharia uma pessoa hoje a estudar jornalismo com a intenção de ser jornalista. Eu falo, para você ser jornalista, você tem que passar por uma redação. Né? E o mercado regula. Exato. Então, assim, eu quero ser um comunicador. Para você ser um comunicador, se liga ali um celular e fala. Sim. Né? Agora, eu quero me formar enquanto pessoa, quero ser crítico e informado. Ó, você pode fazer jornalismo, pode fazer direito, você pode fazer filosofia. Eu acho que você estudar é sempre válido. Claro. O estudo é o estudo. Né? Agora, o que seguir na sua carreira, você acha que sua carreira, Eric, de jornalista foi bacana? Foi linda. Ela continua sendo. Por quê? Porque hoje eu posso ser o jornalista dentro da minha página, né, Badu? Sim. Então, assim, eu tenho um Facebook, eu posso me tornar alguém que noticia coisas da cidade. Sim. Isso eu tenho. Mas isso eu não precisava de uma faculdade, eu precisava de um MTB. E isso, o know-how, até que enfim, né? O Brasil entendeu que pode ter isso, né? É ter o know-how também ser reconhecido, né? E parar um pouco com essa ideia de que o título é importante e só ele, né? Eu acho que a gente perde muito no Brasil, né, Badu? A gente perde assim, eu lanço uma nova tecnologia, eu lanço o CD, o vinil não serve. Aí eu lanço o MP3, o CD e o vinil não servem, né? E eu vejo que nos outros países eles agregam valores, né? Então você tem vinil, você tem CD, você tem seu MP3, você tem a música hoje no Spotify, né? Que é completamente digital, tecnológica, nem digital ela é mais, ela é tecnológica mesmo, né? Mas eles não abrem mão de continuar a produção das outras coisas. Sim. E aqui no Brasil eu sinto muito isso, é o descartar aquilo, a gente compete, né? Sim. Então assim, eu tenho CD, já não posso mais ter vinil, a pessoa para de comprar aquele para comprar o outro. E tem outro que está guardando o vinil como... Meu caso, por exemplo. O meu também. Que amo, ouço vinil, né? Eu tenho os discos em mono do Bob Dylan. Então assim, é a preciosidade. Vai entrar na casa de professor, músico, o que você vai levar? Você vai levar disco velho e livro velho. É o que eu tenho. E o jornalismo que você aprendeu com o jornalismo atual? Ai, boa pergunta. Eu vejo, por exemplo, eu acompanho muito esporte, né? E me tornei um ranzinza do Observatório da Imprensa. Porque eu vejo a falácia da mesmice. Então, por exemplo, eu acho de verdade, Badu, se você quer entender um pouco sobre a área que você escolhe, o campo de atuação que você vai fazer, você não precisa ser jogador de futebol para fazer cobertura jornalística de futebol. Claro. Mas você precisa pelo menos entender o que é futebol. Sim. Né? Então, assim, analisar a perna de jogador já não dá mais, né? E eu vejo, às vezes, a discussão. Eu vejo, no caso, hoje, né? A queda de um técnico, por exemplo. Pois é. Né? Eu nunca entendi isso daí. Sabe? O time perde e o técnico que é o culpado. E mais, eu vou citar o Flamengo da decisão, que a gente tá perto, você vai ditar os dias e tudo mais, mas é assim, com 89% de aproveitamento, cai um técnico, né? Então assim, ele tinha 89% de aproveitamento. Mas aí é a forma como o senso comum trata a carreira de alguém no Brasil, né? Então, o que me preocupa hoje no novo jornalismo é a preocupação com a rapidez. E a preocupação com a rapidez faz com que não tenha mais aquele deadline.
Porque tudo é na hora. Eu vou publicar e depois eu republico, e depois eu copio e colo. E depois se tiver errado, vai do mesmo jeito. É uma salada. Então hoje você não consegue definir o jornalismo do fake news, e você não consegue entender a intencionalidade das empresas jornalísticas, e aí a discussão gera em torno de valores, e aí eu vejo a figura jornalística que antes era reservada, ela participando de associações e comerciais, e aí desvaloriza, porque ser isento tem um preço, né? Eu pago um preço muito alto. Às vezes a pessoa fala, a carreira de jornalismo não te dá dinheiro, ela não dá na isenção, né? E aí quando você associa isso ao comercial, você vai perder aquilo que eu acho que é a minha joia, que é a credibilidade daquilo que eu falo, né? Eu posso falar totalmente errado o que eu estou falando, mas eu tenho crédito para falar aquilo. E se eu perder esse crédito por mais certo, por mais correto, por mais checagem que eu tenha, eu vou estar sempre sendo uma pessoa que vai gerar desconfiança, porque eu escolhi isso, né? Eu escolhi me associar a alguma marca, a alguma outra coisa, enquanto jornalista. E aí eu vou ter essa dificuldade. Eu acho que é muito fácil. É aquela velha história que você conhece. Estamos atrás de fatos, e os fatos são esses. A notícia é mentira? Não, então Acabou. Não, mas é o jeito que você, como já disse para Zito Sana, é o jeito que você escreveu, mas jeito é jeito, estilo é estilo, Exato. redação é redação. Exato. Olha, eu não estou ofendendo, é essa, assim, são os 5 pilares do jornalismo, que eu não vou repetir aqui, para quê? Mas é assim, então é difícil. O morreu e faleceu. Tá morto. Ou foi a óbito. Né, então assim, parou de respirar. Né? Se eu noticio morreu, ou faleceu, foi a óbito, ou deixou essa dimensão, qual é o fato? Parou de respirar. Então eu não neguei o fato, tratando como morreu, ou tratando como partiu dessa para melhor. Então, né, eu acho que era uma delícia no jornalismo quando a gente discutia isso, né? E não se é verdade o que está sendo escrito ou não. Não tem que ser verdade, tem que ser notícia. A verdade está dentro da notícia. Sim. Né, Madu? Eu acho que eu não produzo verdades, eu produzo mas você notícia. Fez uma manchete aí, mas manchete é manchete. Eu acho lindo, é tendenciosa. Sabe, você fez uma manchete tendenciosa. Não, você cometeu algo tendencioso. Você cometeu um crime, você quer que eu diga o quê? Manchete é o resumo da notícia, né? Sabe, então assim, eu sinto falta disso no jornalismo hoje. Eu não acompanho jornalismo mesmo, assim, noticioso, eu não acompanho há anos. E é tão interessante porque se eu estou conversando numa roda, a pessoa vem e conta para mim a novidade e eu falo, contextualizo, ela fala, mas onde você leu isso? Eu falo, então, eu li o livro 1980, porque é fato novo, mas a história se repete, né? Sim. Então eu vejo a notícia sendo mais chata do que ela era antes. Antes parece que ela tinha um sabor mais, assim. Eu não sou saudosista, você sabe disso. Mas eu acho que está faltando hoje profissionalismo mesmo. Eu acho que está faltando a empenho. Pessoa... comprometimento. Está faltando ser jornalista. Sim. Eu acho que tem muito opinador, comunicador e pouco jornalista. Tem muito pouco, assim, eu acho que tem muitos profissionais no mercado que debatem sobre a notícia, mas pouquíssimos que checam as notícias, né? Então, assim, eu ouvi falar de fonte, como assim? Eu ouvi falar de fonte, trago ali, bato, sabe? Eu acho que os checaram, rechecaram, o ser comprometido, eu acho que isso que é o mais legal, que falta no jornalismo. Não que eu seja um exemplo, não é isso, não, mas é a nossa opinião. A gente erra, sim, né? Mas eu acho que a formação nossa era diferente. Era uma formação de a responsabilidade com aquilo que você fez e não a pressa com aquilo que você está fazendo. Eu acho que está invertendo um pouco isso. Sei. E sou chato, analiso isso mesmo, você sabe, né? Não, sim. Mas é isso que precisa. E é legal porque a minha pós mesmo, ela foi voltada dentro de uma comunicação jornalística, né? Então é entender a comunicação jornalística, né? E, aliás, se citou Zito Sana, que sensacional, que aula. Que prazer assistir aquilo, né? Porque, e gente nossa, né? E humilde. Né? E fantástico. Humilde. Fantástico. Verdadeiramente humilde. Se não assistiram, assistam, porque... Aliás, imperdível, imperdível. Vou aproveitar essa deixa aí que você pode no YouTube se inscrever. Se inscrever, assistir aos vídeos. Não é força, né?
Não é só força. Aperta o sininho. Tem um sininho. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Fale, porque aperte o sininho. Tem um sininho lá para receber todas. E clique, deixe o seu like. Pois que conta no algoritmo, sim. Posso te dizer isso? Estou lá com o meu canal. Pois é, você tem 500 e quase 600 inscritos. E olha que é pra mim um estouro, assim, pois que eu mandei fazer uma placa. Isso, pô, tem a placa. Mas a finalidade desse do Vamos Conversar é trazer realmente gente nossa, gente diferente, que possa contar histórias vividas aqui. É esse o intuito. E para mim, pessoalmente, é para uma volta às origens, ao rádio. Só que hoje, o rádio com imagem, né? Que eu acho também que agrega, né, Madu? Sim, agrega, sim. É agregar, né? Eu acho que assim, posso ter os dois? Posso. Sim. Porque ser um ou outro? Se eu posso ser os dois, posso ter os dois. E aí, do rádio, na Jovem Pan com o Zé Roberto, né? Então, assim, que você não lembra, mas quem me levou foi você. Me lembro de ter saído. Eu desfiz uma sociedade do Jornal Cidade de Porto com o Márcio. Vendi minha parte para ele. E você falou, mas você estava indo tão bem com o jornal. Que patrão bom, né? Nossa, eu vou montar um jornal, mas você trabalha aqui no jornal. Mas pode, não, né? E assim, a gente nunca teve essa relação de patrão-funcionário, né? Era uma coisa espetacular. Acho que por isso que deu certo, né? Também, continua dando. Continua, deu certo no jornalismo, continua na vida. Sensacional. E eu acho que também foi isso, né? Eu sou privilegiado demais. E me lembro de... Mas, Eric, agora que o seu jornal tá firme, você vai... não quero rádio. Você olhou pra mim e falou, menino maluquinho, meu, quer rádio. Você não pode falar pra mim lá na convenção, você falou, vou tentar uma outra coisa. Vem aqui amanhã que a gente vai dar uma volta, a gente vai lá na PAN. Falei, pô, Jovem Pan? Você falou, Você não conhece o Zé Roberto Colim? Eu falei, não. Você falou, Zé da Cantina? Eu falei, então você vai conhecer. Você me levou, me indicou. Eu fui um dia com você, 2 dias depois, eu fui com ele e fiquei 1 ano. Então, assim, você não me abriu a porta, você me pôs sentado na redação. Não foi abrir a porta, foi ser colocado dentro da redação. E foi, não adianta. Você pode não lembrar, dizer que não tem tudo isso. Teve essa responsabilidade também. Tá bom, tá certo. Se não tivesse dado certo, eu ia falar, deu errado, você que abriu a porta, mas deu certo. Bom. Foi um ano espetacular na minha vida, trabalhando na PAN. Ali eu acho que muitas histórias engraçadas. Eu era considerado o porra louca mesmo, né? Na gíria bacana do louco. Mas eu saí de lá com a exclusiva da boca do juiz eleitoral anunciando o novo prefeito da cidade, que na época foi o Vitor Lippe. Então, assim, também por sorte e por amizade, porque eu estava com o técnico de som da época, que era o Luizinho, e o Luizinho conseguiu segurar o juiz que estava indo anunciar, me chamou. Calma que eu vou dar oficialmente, não. Passa aqui primeiro. Liga o gravador, pede para ele anunciar. Eu cheguei e fiz o que ele pediu. Liguei o gravador e falei, o senhor pode anunciar o juiz por tantos votos. O anúncio oficial saiu no microfone da PAN e eu que estava segurando esse microfone. Que legal. Foi uma das coisas, assim, fantásticas para mim na PAN. E a outra foi a experiência de poder entrar em rede nacional, né, Badu? Foi anunciado na PAN mesmo, né? E aí a gente mandava boletins da PAN. A gente voltou com essa conexão, que ela tinha se perdido um pouco. E eu voltei a ser um correspondente de Sorocaba para PAN São Paulo, né? Então, assim, e eu vi seu nome ali... E eu fazia o rádio escuta, né? Porque eu fazia desde rádio escuta a repórter, né? E eu vindo a pessoa na PAN chamar o seu boletim e te apresentar e você gravar você falando, né? Isso foi fantástico, assim. Foi uma carreira bacana dentro do rádio. Fiquei pouquíssimo tempo, porque daí eu vim assumir a assessoria de imprensa, que é outro setor, né? Mas, e o convívio com o Colim, né? Então, assim, o Ercolim era algo... figura. Não, era impressionante, assim. Foi sensacional, assim. Figura. Ele estava na lista de um dos convidados e que ele já havia na hora que você chamar. Que era espetacular. Espetacular. É isso, meu filho. Foi um prazer, então. Muito obrigado
pela sua participação, foi muito interessante para o nosso programa. Ai, fico feliz em saber. E agradeço. Eu que agradeço. Dá um abraço na DAF. Dou sim. Deve ter trazido ela. Ela às vezes tem a dimensão também. Tem. Bom, ela é clássica, né? Mas fica aí o abraço. Nossa, aos que participam aí, que as pessoas não têm acesso, né? Mas os que fazem acontecer ali atrás também, obrigado de coração, padrinho. Imagina, foi um prazer. Foi uma honra para mim. Muito obrigado.